Muito obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senadoras, companheiros e companheiras. Senhor presidente, eu venho à tribuna nesse momento para aqui tratar de um assunto que considero da mais extrema gravidade. No dia de ontem, às 12 horas, estava marcada uma sessão solene, senadora Ana Amélia, do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Entretanto, a sessão não era da Câmara dos Deputados, era uma sessão solene do Congresso Nacional para comemorar os 30 anos, os 90 anos da coluna Prestes. Eu me encaminhava daqui do Senado Federal para o plenário da Câmara dos Deputados com o meu pronunciamento na mão para me pronunciar em nome da liderança de meu partido, PCdoB, aqui no Senado. Para a minha surpresa, quando chego ao plenário, nem bem cheguei ao plenário, mas próximo à porta do plenário, vejo aquela quantidade enorme de pessoas saindo do plenário, inclusive Dona Maria, esposa de Luiz Carlos Prestes, a quem eu cumprimentei com muita cordialidade. Ela disse, muito chateada, que estava muito triste com o acontecido e eu não entendi absolutamente nada. Até que cheguei ao plenário, senhor presidente, lá, onde já se encontrava o senador Inácio Arruda, fui comunicada que o deputado Inocêncio Oliveira, cumprindo determinações e uma pressão muito forte do secretário-geral da Câmara dos Deputados, havia, de uma forma abrupta, de uma forma que eu até posso considerar arbitrária e de uma forma inédita na história do Congresso Nacional, às 14 horas, tendo um senador, que era o senador Inácio Arruda, na tribuna, que era um dos autores, dos requerentes da sessão solene, ele se pronunciando da tribuna, o deputado Inocêncio Oliveira acabou a sessão, encerrou a sessão, sem dar qualquer explicação para um plenário lotado, para galerias lotadas, para mais de 13 familiares de homens e mulheres que participavam da coluna Prestes, que participaram e que vieram a Brasília receber as homenagens do Congresso Nacional, de deputados e de senadoras. Eu até fiquei algum tempo no plenário assistindo, não poderia me pronunciar mais, porque ele havia encerrado a sessão conjunta do Congresso Nacional e aberto a sessão ordinária da Câmara dos Deputados. Eu assisti a alguns pronunciamentos de alguns parlamentares encaminhando reclamação a respeito do assunto, mas me vim de volta aqui para o Senado Federal, senhor presidente. E fiquei sabendo mais tarde que o problema não acabou ali, o problema continuou, porque ele iniciou a chamada dos oradores inscritos, assim como se procede aqui no plenário do Senado Federal. Da mesma forma, iniciou a chamada dos oradores inscritos e a terceira oradora inscrita, salvo engano, era a deputada Alice Portugal, deputada do PCdoB da Bahia, que, ao ir à tribuna para fazer o seu pronunciamento no pequeno expediente, novamente relatou o ocorrido e fez uma reclamação e, pasme, Vossa Excelência, foi interrompida por uma ação inexplicada, inaceitável, do secretário-geral da Câmara dos Deputados, senhor Mozart, que até pouco tempo trabalhava aqui no Senado como cargo comissionado lotado no gabinete do senador Aécio Neves. Está lá, não estou afirmando absolutamente nada que não corresponda com a verdade. Está no YouTube, está nas imagens da TV Câmara, está em tudo. A deputada falando da tribuna e ele sai do lado do presidente, como sempre fica, e se dirige a deputada Alice Portugal, esta na tribuna, e de dedo em riste começa a discutir com a deputada, querendo parar o pronunciamento da deputada. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso na minha vida. Aliás, eu só acreditei quando eu vi as imagens, porque eu conheço o senhor Mozart. Eu sei da paciência, eu sei da calma, eu sei da forma respeitosa como ele trata todos os senhores e senhoras parlamentares, não só da Câmara, mas do Senado também. Até que hoje, senhor presidente, lendo os jornais
de manhã muito cedo, como sou acostumado, eu leio uma matéria e depois vejo que não está apenas em um jornal, está em vários jornais. O que diz a matéria? Pressão pela CPI mista. Pressão pela CPI mista. E já no final da matéria, e eu vou ler a matéria, esta que foi publicada no jornal Correio Brasiliense, mas em todos os outros jornais tem matérias que vão no mesmo sentido, diz o seguinte: para ganhar um dia no prazo para a indicação de nomes, deputados da base tentaram prolongar uma sessão solene em homenagem aos 90 anos da coluna Prestes na Câmara, de forma a inviabilizar a sessão ordinária que começaria logo em seguida e que contaria o prazo para a instalação da CPI mista. A tentativa foi frustrada pelo deputado Inocêncio Oliveira, que encerrou a homenagem abruptamente, iniciando um grande bate-boca. Isso é um absurdo, esbravejava a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia. Não vou permitir. Todos sabiam que tinham que encerrar antes das 14 horas, retrucava Oliveira. Está tudo explicado. Está tudo explicado. Alguém imaginou, alguém pensou que a sessão solene, solicitada em fevereiro deste ano, estava sendo utilizada para atrasar. É alguém que não tem o menor respeito com o Brasil. É alguém que pensa assim tão pequeno, não tem o menor respeito com a memória do povo brasileiro, com a luta do povo brasileiro em favor da democracia, senhor presidente. Aliás, é bom que se diga, quem iniciaria a sessão solene era o presidente Renan Calheiros, que não foi, por outras razões, por outros compromissos, e que aquela sessão solene do Congresso Nacional só tardou a iniciar, não por culpa de quem solicitou, porque antes dela aconteceu uma outra sessão também tão importante, que foi a sessão solene em homenagem ao Dia Nacional dos Defensores Públicos, a quem homenageamos ontem, neste plenário, votando a proposta de emenda constitucional da Defensoria Pública, e por essa razão a sessão começou atrasada. A sessão iniciou, fala a primeira proponente da sessão, deputada Luciana Santos. E quando está falando o segundo, me vem o deputado Inocêncio, junto com o secretário-geral da Câmara dos Deputados, que, aliás, não tem o costume de chegar ao plenário 2 horas da tarde, e de uma forma deselegante, descortês, porque, aliás, muitos dos convidados vieram a Brasília a convite do Congresso Nacional, com passagem inclusiva recebida do Congresso Nacional para essa homenagem, e ficaram sem entender absolutamente nada. Eu mesmo estava sem entender até eu ler hoje os jornais. Até ler hoje os jornais. Não dá. Estamos numa luta política, numa disputa política, muito bem, todos usem as suas armas. Agora, não fazer o que fizeram ontem, chegar ao ponto de um servidor da casa, que não é parlamentar, pisar por cima da Constituição e agredir uma deputada quando está no seu momento mais sagrado. Eu nunca vi isso na minha vida. Nunca vi. Eu quero dizer, senhor presidente, que nós aqui do PCdoB do Senado Federal, nós fizemos uma nota de solidariedade, uma nota de desagravo à deputada Alice Portugal, assim como repudiamos a atitude do secretário-geral da mesa da Câmara dos Deputados, que agiu contra o direito constitucional de um parlamentar se manifestar livremente, manifestar sua opinião livremente da tribuna daquela casa. Nós entendemos, e diz a nota, que o cerceamento da manifestação de um parlamentar é um grave atentado à democracia e aos princípios legais que regem nossa República. Lamentamos também a atitude do presidente em exercício da sessão da Câmara dos Deputados, que, orientado pelo mesmo secretário, e eu aqui abro mais um parênteses na leitura da nota, procurem a TV, porque está tudo registrado, a TV Senado, e vejam, assistam o que foi a sessão solene. Era o secretário quase que exigindo, ordenando que fosse ao presidente em exercício que o deputado encerrasse a sessão, que estava na hora de começar a ordem do dia. Então, lamentamos esse fato que interrompeu abruptamente a sessão solene do Congresso Nacional em homenagem aos 90 anos da coluna Prestes. O término abrupto da sessão solene foi um desrespeito aos convidados, foi um desrespeito aos parlamentares presentes e, principalmente, um desrespeito à própria história e à memória do nosso país.
Jamais episódio semelhante havia ocorrido em sessão do Congresso Nacional. Jamais, senhor presidente. Eu nunca participei de uma que ela tivesse que ser interrompida e que isso não tivesse sido feito sem antes comunicado os presentes, sem antes arrumado uma alternativa. Olha, temos sessão para começar, ordinária, então esta sessão solene pode seguir no Salão Nobre, em qualquer outro recinto do poder, mas não daquela forma. E depois agredir uma deputada, um servidor da casa, agredir uma deputada, eu repito, está lá na TV Câmara, gravado. Agredir, eu espero, e a gente diz na nota, que episódio como esse seja devidamente esclarecido e que o responsável assuma os seus atos. Eu jamais viria a essa tribuna, presidente, para fazer qualquer ligação política do secretário-geral da Câmara dos Deputados, não fosse todas as matérias publicadas. Entender, mas hoje fica claro. Alguém imaginou, que estariam utilizando a sessão de ontem, uma sessão solene, bonita, jovens no plenário, familiares, repito, vindo de todos os cantos do país, utilizando aquela sessão por causa de prazo de CPI. A história do Brasil é muito maior do que isso. A memória, a democracia, a quem nós devemos não apenas homenagear, mas exercitar no dia a dia, é muito maior do que isso, mas infelizmente esse episódio lamentável aconteceu ontem na Câmara dos Deputados. Eu aqui, senhor presidente, quero dizer o seguinte, pedir de Vossa Excelência, eu me dirigia com o meu pronunciamento escrito para falar na sessão de ontem. Não tive essa oportunidade numa sessão do Congresso Nacional. Se Vossa Excelência me permite, não é um pronunciamento longo, até para que fique nos anais, eu gostaria de fazê-lo agora, se Vossa Excelência me permite. E começar exatamente do jeito que eu começaria ontem. Tenho a grata satisfação essa sessão na condição de líder do Partido Comunista do Brasil no Senado Federal, posição ocupada por um dos nossos líderes homenageados hoje, o ex-senador Luiz Carlos Prestes. A trajetória do gaúcho Luiz Carlos Prestes, nascido na capital Porto Alegre em 1898, é marcada pela coerência humana e política. Adolescente, ingressa na Escola Militar de Realengo, no Rio de Janeiro. Ao fim do curso, é eleito o melhor da classe e torna-se, portanto, tenente. Mais tarde, é transferido para o Rio Grande do Sul e já se mostrava indignado com as mazelas do povo pobre. Em seu estado natal, começa a formar um grupo de militares que compactuava com suas ideias. Logo obtém o apoio de militares de outras regiões do país. Nasce, portanto, a Coluna Prestes, um grupo de 1.500 jovens militares que combatia a República Velha e, entre outras bandeiras, defendia o voto secreto e o ensino público para toda a população. Em 2 anos e meio, o grupo percorreu 25 mil quilômetros Brasil adentro, a pé ou a cavalo. Em cada região que chegavam, denunciavam a miséria da população e o poder opressor das oligarquias locais. As caminhadas lhe renderam a patente que o acompanhou dali para frente, o Cavaleiro da Esperança. Eu saúdo aqui as palavras de todos os que homenagearam este feito notável, que inspirou milhões de brasileiros a ingressarem na luta contra a desigualdade e contra a miséria. Mas existe um aspecto, e aí esse é que era o ponto importante do meu pronunciamento, senhor presidente. Existe um aspecto pouco debatido sobre a Coluna Prestes, que eu me sinto na obrigação de destacar, que foi a participação das mulheres na coluna. E começo homenageando a austríaca Hermínia, que era uma enfermeira diplomada, que se incorporou ao movimento ainda na cidade de São Paulo. Ela foi uma das mulheres mais destacadas na marcha. Segundo os relatos dos participantes da coluna, Hermínia era uma mulher extremamente brava, valente e devotada, pois nos momentos mais difíceis não fugia diante dos perigos. Ao contrário, durante os combates ela cruzava as linhas de fogo para atender e retirar os soldados feridos. Naquela época, na década de 1920, grande parte da sociedade brasileira acreditava que as mulheres pertenciam ao sexo frágil, criaturas indefesas que necessitavam do amparo masculino, sendo o lar, doce lar, o seu porto seguro.
na concepção dessa sociedade, mulheres que acompanhavam uma tropa em marcha só podiam ser consideradas como heroínas, mulheres desprendidas ou como mulheres prostitutas. Na imprensa nordestina, a figura da enfermeira Hermínia também foi muito destacada. O jornal A Tarde de Salvador, da Bahia, noticiando sobre, entre aspas, a revolução, abre espaço para apresentar, entre aspas, a enfermeira que acompanha os revoltosos. Não era a mulher revoltosa, guerreira e lutadora, não. Era a enfermeira que acompanha os revoltosos. Outras mulheres lutaram na coluna e foram alvos da repressão que se abateu contra os que ousavam lutar por um Brasil mais justo, como a alemã Elsa. Capturada pelas forças legalistas, Elsa ficou aprisionada nos porões do navio Etrúria, momento no qual foi estuprada coletivamente, depois foi entregue à polícia de Mato Grosso e passou 2 meses na cadeia de Cuiabá, juntamente com um filho recém-nascido. Posteriormente, ela foi solta e ficou morando de favores em casa de uma família. Existem relatos das façanhas de Santa Rosa, uma gaúcha que, segundo os participantes da coluna, deu à luz a uma criança e 20 minutos depois montou a cavalo, marchando junto à tropa com o filho nos braços. A essas mulheres que, junto com Alzira, Maria, Albertina, Isabel, Chiquinha, Vitalina Torres, Joana, Ana, Alice, Maria Emília, Manuela, Etelvina, Cândida, Eufrásia, Ernestina, Emília Dias, Amália, Letícia, entre tantas outras que participaram da coluna. O machismo e o preconceito tentaram reduzi-las apenas aos papéis de cozinheiras, de enfermeiras ou amantes dos revolucionários. A presença delas, junto à tropa, conseguiu alterar alguns hábitos rígidos próprios da disciplina militar, chegando, inclusive, a mudar a situação e o rumo de alguns combates. Ao analisarmos a história do movimento da coluna, percebemos que as mulheres, juntamente com os homens, formavam um conjunto de resistência. Segundo Prestes, as mulheres chegaram a carregar armas e munições e iam para o campo de combate, onde defendiam suas vidas e a vida dos rebeldes. Outras vezes, surpreendidas pelos inimigos nos acampamentos, tinham que enfrentar e resistir na luta até que chegassem os reforços amigos. Nesses e em outros momentos, demonstravam ser guerreiras, destemidas e corajosas frente aos reveses e sofrimentos que a guerra impunha. Na homenagem a essas brasileiras, eu ia dizer na sessão de ontem, homenageei a todos que dedicaram suas vidas a superar as iniquidades e injustiças, independente do preço que pagaram por isso. Parabéns e minhas homenagens aos homens e mulheres que lutaram pelo Brasil na coluna Prestes. E, senhor presidente, esse seria o meu pronunciamento. De permitir que eu fizesse aqui a leitura do pronunciamento que faria ontem, mas dizer apenas para concluir que o Jornal da Câmara do dia de hoje estampa como foto principal, quase de capa toda, uma foto muito bonita de algumas homenageadas do dia de ontem, mas infelizmente de uma sessão que foi abortada abruptamente, arbitrariamente, por razões políticas que, de longe, mereceriam com que aquilo acontecesse, com que o Congresso Nacional passasse pelo episódio que passou no dia de ontem. Muito obrigada, senhor presidente. Senadora Vanessa Graziotin, apenas gostaria de, se me permite, expressar minha solidariedade, porque seria próprio que a sessão solene, em homenagem a senhor governador, a Luiz Carlos Prestes e tudo que ocorrera e o documento que Vossa Excelência coloca como um registro histórico que pudesse ser devidamente expresso na sessão do Congresso Nacional. Minha solidariedade a Vossa Excelência. Meus cumprimentos, senhora senadora Vanessa Graziotin, pelo seu pronunciamento.